Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, na comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Estamos a celebrar o quarto domingo da Quaresma, domingo letare, o domingo que traz o convite à alegria, porque o exílio e o confinamento não duram sempre. Alegria porque a misericórdia de Deus é sempre maior que o nosso pecado. Alegria porque o perdão é um dom capaz de fazer uma nova criação. Alegria porque as trevas da noite dão lugar à luz mais clara que o dia. Alegria porque nesta subida a Jerusalém já cheira a Páscoa. Por esta alegria, a liturgia da Igreja alivia do roxo para se vestir hoje de cor de rosa. Celebremos. Reunidos para celebrar dignamente os santos mistérios, em comunhão com nossos irmãos, a partir das suas casas, os que estão aqui em Portugal e outros espalhados pelo mundo inteiro, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor Deus dos seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio, perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os projetos preciosos
o rei dos caldeus deportou para a Babilónia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós que estávamos mortos por causa dos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que foste salvos, e com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De facto, é pela graça que foste salvos por meio da fé. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra sua, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. louvor a vós, Rei da eterna O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isto não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia, nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos, e os que antes o viam a mendigar: Não é este que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? E ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo,
e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhe: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. E disseram-lhe: os judeus chamaram outra vez os que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não me destes ouvidos. Por que desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos. E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, e os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caminhando ao longo deste tempo quaresmal, as leituras de hoje ensinam-nos que Deus protege as nossas vidas sempre com um bom propósito. Mesmo a tragédia da morte de Jesus tornou-se o meio da vitória de Deus sobre o mal e a morte. Podemos cair na ilusão de que o pecado é um ato não muito grave, ou um mal menor, que pode ser facilmente ignorado. Mas o pecado significa dizer não a Deus. Durante o exílio na Babilônia, que ocorreu no sexto século antes de Cristo, o povo hebreu experimentou os resultados da sua promiscuidade religiosa e a graça profunda de Deus. Por isso, o cronista, após o exílio, encoraja a comunidade judaica que se encontrava em dificuldades na Palestina, em conformidade com a primeira leitura que acabamos de ouvir. Uma das suas preocupações graves era estabelecer a legitimidade do templo reconstruído. Segundo o autor, a tragédia do exílio é consequência do coração duro do povo e dos seus líderes, por não responderem à lei de Deus expressada por meios proféticos. A ofensa principal dessas gerações anteriores é a contaminação do templo de Javé. Eles traíram a cultura sacerdotal do cronista. A geração daquele tempo contaminou o culto de Javé, o templo de Javé. Logo, o autor sublinha o significado do templo de Javé, a cultura sacerdotal. Contudo, Javé iniciou uma nova condição do seu povo. Restaurou o templo, como foi dito pelo profeta Jeremias e feito pelo rei Ciro, um rei estrangeiro. O pecado é como o sal posto no deserto, ou como abastecer um carro de gasolina com gasóleo. Por causa das condições do deserto, o sal pode tornar-se venenoso para quem a come, assim como o carro de gasolina precisa de uma limpeza cuidadosa. O pecado significa revolta contra Deus e traz divisão entre o povo de Deus. Mesmo que sejamos revoltados contra Deus, Ele nunca nos abandona. Ele nos ama nesta rebelião miserável do homem. Caríssimos, pela primeira vez, considerado o primeiro evangelho proposto, ou seja, a segunda, no evangelho que acabamos de ouvir, a cruz de Jesus é mencionada sob o símbolo de ser elevado. O aparente desastre é a revelação do amor infinito de Deus na condição humana. O evangelho deste domingo parte do incidente da serpente, do amor de Deus em enviar o seu Filho, e também da proposta do desafio da fé. Na incidência do livro de Números, os hebreus devem olhar para a imagem da fonte dos seus sofrimentos ou dificuldades, como a serpente que infestou o acampamento, como resultado ou efeito da sua revolta contra Deus. Eles têm que se debaterem com os seus erros pecaminosos, porque a cura está ligada ao enfrentamento da origem do pecado à luz da palavra de Deus. Quando João recorda e fala desse evento,
ele usa uma palavra ambígua, elevar, o que pode significar glorificar, exaltar ou até amarrar. Ele quer sublinhar tanto a vergonha de um crime punitivo como o poder vivificante de Deus. João usa a ironia de forma muito eficaz para transmitir as suas ideias teológicas. A cruz é o centro de revelação onde os cristãos se reúnem para contemplar o amor que cura e perdoa. A cruz é o triunfo de Deus feito homem sobre o pecado e a morte. O amor de Deus é a fonte da vida ou a missão salvífica de Jesus. Mas o escândalo cristão é o amor de Deus manifestado numa morte vergonhosa de Jesus Cristo na cruz. A morte que manifesta o abandono físico do Messias pelos homens. Este mistério desafia o homem a acreditar e a colocar cada um de nós perante o juízo supremo, porque a cruz é o símbolo do mistério de Deus, o sinal que revela o amor de Deus ao homem. O autor da segunda leitura esforçou-se por transmitir a sua convicção entusiástica de que os cristãos receberam o amor de Deus de uma forma poderosa e eficaz, o que os leva a compartilhar da vida de Jesus Cristo, o ressuscitado. O cristão é convidado a desfrutar da essência de Deus, como um viajante no mundo para o fim da jornada da vida. A abundante riqueza do amor de Deus é a raiz da vida cristã. O autor esforçou-se para expressar o quão está iluminante, o quão está intimamente unido com Cristo. O ressuscitado está com os batizados, formulando neologismos, usando a palavra grega para com. E com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. O cristão está vivo com Cristo, isto é, ressuscitou com Cristo. Está sentado com Cristo. O amor nos une. O amor une o amado e ignora a fraqueza, o erro, a fragilidade, o pecado. O amor de Deus mostra a misericórdia, a graça e o perdão dos pecados. A segunda leitura nos diz: de facto é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. Contudo, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. A amoralidade fatal da humanidade serve para manifestar a riqueza do amor ou a misericórdia de Deus em Cristo, em que o ser humano redimido é chamado a estar plenamente vivo, atento e a oferecer aos outros o mesmo amor vivificante e enobrecedor. A impressionante imagem do amor de Deus desafia o leitor, que se tornou um participante da vida do Criador, e assim a praticar caridade para com os outros, porque todos somos filhos de Deus. A mão estendida que Deus envia para levantar o marginalizado. Diz-nos Papa Francisco, na sua carta encíclica Fratelli Tutti: para os cristãos,
as palavras de Jesus implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. A comunidade cristã reunida à volta da cruz ali recebe cura, esperança e vida. É chamado para ser uma luz para as nações que proclamam o nobre chamado da humanidade para serem filhos de Deus, refletindo assim a sua criação e cura no mundo pecador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, desde Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para a nossa salvação, do céu do céu. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele falou por profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos todos a Deus, Pai de misericórdia, pois este é o tempo favorável para acolher e oferecer o perdão de Deus. Deixemos-nos abrir a sua graça, dizendo: Para que as igrejas cristãs de todo o mundo sejam guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos, irmãos. Para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e prestem ouvidos às palavras dos profetas, oremos, irmãos. Para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes
Ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos. Oremos, irmãos. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus, oremos, irmãos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos suplicamos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o gênero humano que vivia nas trevas, para o reconduzir à luz da fé e pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado
para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, o céu e a terra vos adoram cantando um cântico novo, e também com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramados sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembramos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge, o seu Bispo Auxiliar Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembramos também os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Peregrinos, devotos e amigos de São Bento, família,
companheiros desta vida, admiti-os a todos na luz da vossa presença, como as vítimas também da Covid. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participarmos na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, com os bem-aventurados apóstolos, São Bento, todos os santos, que desde o princípio do mundo veio da vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. É escudeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu estarei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém.
Senhor, Tu perdoas-nos sempre de graça, sem contrapartidas e sem o merecermos. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis, a aliança com que nos envolves no Teu amor. Senhor, que o Teu perdão sem medida reate os laços desfeitos da nossa comunhão e cure toda a ferida aberta pela ofensa ou alguma mágoa escondida no nosso coração. Faz do nosso coração e da nossa casa lugares de perdão, que ofereçam a todos um bote de confiança para nos levantarmos da queda e do chão e caminharmos sempre em frente, todos juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, considerando as últimas medidas apresentadas, também a Irmandade de São Bento, a porta aberta, informa que serão retomadas as celebrações eucarísticas comunitárias nesse santuário a partir de amanhã, dia 15, conforme já foi noticiado, e nos seguintes horários e lugares de culto. De segunda a sexta-feira teremos aqui a Eucaristia sempre às 10h30. Sábado teremos aqui a Eucaristia às 10h30, missa ferial, e às 16 também, missa vespertina. Domingo teremos a Eucaristia às 9h30 e às 11h30. Mas no próximo domingo também teremos aqui um domingo especial,
o domingo da primeira romaria a esse santuário da Porta Aberta. Assim, às 11h30, teremos a Eucaristia na cripta de São Bento da Porta Aberta, solene e em louvor também e ação de graças a São Bento. Por isso, somos todos convidados, mantendo as normas vigentes também e propostas pela Direção-Geral de Saúde. A celebração do Sacramento da Reconciliação também será retomada nos seguintes horários: de segunda-feira ao domingo, das 9 às 12 e das 15 às 17, para quem também quiser preparar-se neste caminho Quaresma-Páscoa. Mesmo nas confissões também teremos em conta as normas de saúde, o distanciamento, a máscara e a higienização das mãos. É fundamental sempre o cuidado, a compreensão e a colaboração. Esta abertura que se vai fazendo não significa desleixo, mas cuidado com os outros para podermos celebrar. Obrigado. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração, de vida, vos guia nos caminhos da Quaresma, a autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Voto de um santo domingo para todos vós, aqueles que nos acompanharam a partir das suas casas, o lugar de trabalho, para quem assim seja ou for. Muito obrigado pela vossa presença e paciência. Vamos continuar a dedicar um pouco do nosso tempo ao Senhor, porque Ele nos acompanha ao longo dessa pandemia e, graças a Deus, o pior não aconteceu conosco. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe.